Na semana passada, nós falamos bastante sobre a taxação punitiva do presidente americano Donald Trump sobre produtos do Brasil. Além da gente ser chamado de comunista por defender o óbvio, Macedo, surgiu também um pessoal que, mesmo diante de todas as evidências, insistiu em dizer que o ex-presidente Jair Bolsonaro não tinha absolutamente nada a ver com isso e que a culpa recaía apenas sobre as atitudes hostis do presidente Lula no campo da diplomacia. Só faltou a militância conversar com seu líder, porque ontem mesmo o Bolsonaro foi às redes sociais para falar que a carta de Trump tem mais a ver com liberdade do que economia e que a harmonia com os Estados Unidos está na mão do Congresso e que a anistia para os condenados do 8 de janeiro é o que vai trazer paz para a nossa economia. Ou seja, o tarifaço de 50% contra o Brasil tem sim relação direta com os ataques à democracia perpetrados pela turma toda. E quem escancarou isso foi o próprio Bolsonaro, não a oposição, não a imprensa, não a esquerda. Ao dizer que a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro traria paz para a economia, ele confessa com todas as letras que o prejuízo econômico é consequência direta também do seu radicalismo político. Só que em vez de pedir desculpa, em vez de defender a democracia e a nação, ele usa o dano que ele mesmo causou como moeda de troca, como chantagem política. É de um cinismo brutal. O ex-presidente está dizendo com todas as letras que para reduzir o prejuízo econômico e a animosidade com os americanos, o Brasil deveria perdoar os crimes cometidos contra a própria República. É o equivalente político a colocar fogo na casa e depois querer cobrar para apagar o incêndio. A verdade é que a frase do Bolsonaro escancara a lógica do bolsonarismo. Para eles, a democracia é uma mera moeda de troca. Se a anistia abrir a porta para o dinheiro americano, então viva a anistia. Se a tolerância com a tentativa de golpe for benéfica para o agronegócio, então que se esqueça tudo o que aconteceu. Não importa a justiça, não importa a verdade, não importa o futuro do país, o que importa é o projeto de poder. E nesse projeto, Macedo, vale tudo. Aparentemente só não vale ter decência, né? Não, mas o que me deixa mais preocupado, porque a família Bolsonaro, a gente viu como age durante os 4 anos de governo, né, em que o presidente, em muitas ocasiões, esteve mais preocupado em salvar a pele dos filhos e da família do que qualquer outra coisa. E depois, né, vendo que perderia a eleição, se voltou contra as urnas, se voltou contra a justiça eleitoral e, por fim, né, houve a tentativa, a trama, golpista e tudo mais, pela qual ele responde agora. O que me preocupa é o número de pessoas que caem nesse tipo de conversa ainda, Gabriel. É aquela coisa, tem uma parcela da sociedade, Macedo, que se tornou impermeável aos fatos, né? Porque mesmo diante desse post do Bolsonaro, tem uma turma que continua dizendo que a taxação não tem absolutamente nada a ver com o que está acontecendo internamente aqui no Brasil. Fica muito difícil de conversar, porque a gente só consegue debater com quem vive no mesmo universo fático que a gente, né? Quando a pessoa não vive na mesma realidade, como que você argumenta? É complicadíssimo. Sim, quando você tem que discutir o óbvio, aí a coisa complica mesmo, né? Porque, puxa vida, se o óbvio não é entendido, o que será? O que será? É isso. Então tá, um abraço. Um abraço, boa Boa semana. semana. Boa semana.